Bom, eu sou autista com Bitcoin, cara, também, tipo, sem explicação. Não tem, vamos se dizer que o Bitcoin ele é o contraste do modelo do protocolo que a gente vive, né? Antes do Bitcoin, a gente não sabia, não sabia que estava em uma Matrix, né? Vamos dizer que é uma Matrix daqui que a gente vive, esse modelo Fiat. E o Bitcoin ele veio mostrando esse contraste, ele veio trazendo o dual disso, né? E eu acredito que, na verdade, quem coloca o conceito que o Bitcoin traz também na própria vida, na própria vivência, na própria rotina, tipo o Proof of Work e o Don't Trust Verify, não confie e verifique ali na vida cotidiana, porque ele traz isso, né? Então, uma coisa que me deixa bastante autista também, que você pode usar isso o conceito do Bitcoin na sua vida também, entendeu? A forma de energia ali. Eu acabei adquirindo o Don't Trust Verify quando eu perdi ali eu não verifiquei as minhas seeds ali, eu acabei perdendo uma quantia de dinheiro. E hoje eu aplico na minha vida, entendeu? No meu trabalho, assim, tudo dou uma verificada a segunda vez ali. E o Proof of Work também, em forma de trabalho também, tipo, fazer agora e provar o trabalho, né? E isso me deixa muito bullish, cara. Porque a gente consegue usar as ferramentas que o Bitcoin tem na nossa vida. E isso é genial também, eu acredito. É como se ele tivesse imitado algo que existe na natureza, mas que o Fiat quebrou, né? Sim. Colocado isso ao alcance de quem quer ver também, né? Como a gente estava falando um pouco antes, a pessoa também tem que querer. Não é qualquer um que entende, né, cara? Por mais que você explique ali no dia a dia, tá sempre falando ali, mas a pessoa tem que estar grávida desse conhecimento, entendeu? Tem que ter um anseio de querer mudar o modelo ali também, de querer acordar daquele sono, daquele sonho do cotidiano, né? A verdadeira Matrix, cara. Então, tipo, quando eu conheci o Bitcoin, parece que desplugou ali a sonda da Matrix da minha mente, cara. Depois eu voltei por isso que eu tô falando bastante da Matrix, porque eu acabei vendo novamente, acabei assimilando isso. E realmente, cara, é incrível esse modelo. E você falou sobre o interesse das pessoas, a gente tinha até falado um pouco antes sobre isso também, né, que tem gente que não adianta você falar que a pessoa não vai querer entender, né? Você vê que isso aconteceu com a gente. Quando a gente entendeu o que era o Bitcoin, a gente ficou... não tinha outro caminho, né? A gente passou por isso também, né? Isso, mas só que tem gente que vai ver a mesma coisa que a gente e vai querer fechar a cortina, vai querer não ver. E essa parada até nos assusta, né? Porque como é que teria outra opção se não essa? Mas a busca pelo conforto ali, pela estabilidade, né? Estabilidade acho que é um nome bom. A estabilidade parece que é sempre uma coisa positiva e uma coisa negativa, né? Porque a estabilidade é o que nos mataria, né? Ficar parado nos mataria. Ficar sempre trabalhando, ficar sempre procurando algo é o que nos mantém vivo. Mas essa pessoa sempre procura uma certa estabilidade. Você vê isso até nas conferências sobre Bitcoin, que na verdade acaba sendo uma conferência sobre criptomoedas, na maioria das vezes, raramente falam. A gente tem até essa necessidade, que deveria ter uma conferência sobre Bitcoin de pessoas maximalistas, que não ficasse falando sobre shitcoins, né? Mas você vê que as pessoas que estão lá na conferência, elas focam totalmente nos shitcoinheiros. Elas dão atenção àqueles shitcoinheiros famosos e não aquelas pessoas que estavam ali falando do Bitcoin diariamente, falando que você pode ser proprietário do
da sua própria riqueza, enfim. Nos canais a gente vê isso. Esse canal, por exemplo, pô, o trabalho que vocês estão fazendo aí de cobrir o Miami, bicho, cara, é indescritível, cara. Isso aqui quem está ouvindo e não deu like, não se inscreveu, pelo amor de Deus, porque tem que fortalecer. Mas só que a gente olha um canal falando bobeira, um canal que uma pessoa liga a internet, liga a câmera de manhã e fica falando um monte de gracinha, falando, tal moeda vai subir, tal moeda vai descer, naquelas brincadeiras, fazendo piada no meio do caminho, e todo mundo gosta, sacou? E aquele canal tá com milhares de pessoas. Enquanto você vê canais bitcoinheiros, canais fodas, entendeu? Que falam Bitcoin Liberdade, que é o canal que eu participo também. Canal fodas que você olha assim e não tem inscrição. Mas significa que é algo ruim? Não, só significa que a gente tem que passar a entender que é uma coisa bem difícil para a gente, que infelizmente a maioria das pessoas, acho que todas as pessoas têm aquilo que merecem, né? Então, não adianta a gente tentar forçar uma pessoa a ter uma melhoria na qualidade de vida, sendo que ela vai tomar decisões que vai prejudicar ela totalmente. A gente não pode ficar com esse peso de, nossa, como poderia a vida da outra pessoa ser bem melhor, enfim. Tem que, lógico, espalhar a palavra do Satoshi, né? Mas tentando não pesar tanta consciência quando a pessoa ignorar totalmente. Porque aí é a responsabilidade dela, se o seu trabalho você fez. Né? Nossa, cara, concordo muito com o que você falou. E isso só mostra como o filtro do protocolo da elite natural é forte, né? Como a elite está se mantendo limpa, assim, como a elite está se mantendo pura, porque com esse tanto de poluição que tem, e ao mesmo tempo, né, tanto de material bom que tem, cara, me assusta muito a quantidade de visualização que tem o Bitcoinheiros. É um material de muita boa qualidade, sabe? Eu acho que fora do Brasil, eu não sei se tem algo tão bom quanto aquilo, sabe? Que eu consumo, né, material de fora também. Eu não conheço também. Eu consumo todas as podcasts de fora, tudo. Eu não conheço algo tão completo, tão aprofundado quanto o Bitcoinheiros ou quanto o Discord, assim, não conheço. Não, é maravilhoso e você vê como que esse filtro, né, ele existe mesmo. Por isso que eu sempre falo do filtro, que eu vejo, eu sei o que é, né? Às vezes você abre o YouTube ali e na área de... ele tá escrito criptomoedas, né? E aí tem 13 lives, né? E os caras estão falando, né, que tal coisa vai subir, tal coisa vai descer. Pô, cara, eu acho isso maravilhoso. Quero mais é que se mantenha a elite limpa mesmo porque a gente vai precisar disso. Esse tipo de rigor intelectual que a gente está criando, esse monte de material vai fazer parte do mito, vai fazer parte do que vai manter isso vivo durante anos, né? Concordo. Cara, vocês conhecem o textos do Svetski? Porque é isso que a gente está falando. Ele fala na questão de adoção seletiva e, em outras palavras, é meio que não é nossa função acordar todo mundo. É nossa função acordar os outros leões que estão dormindo. As ovelhas vão continuar dormindo e no meio que não tem o que fazer. Que ele separa entre os remanescentes, as massas e os parasitas. Os parasitas são tipo os políticos, são realmente as pessoas que atrapalham de propósito, vamos colocar assim. Daí tem as massas, que são tipo bovinas e acéfalas. E tem os remanescentes, que supostamente é quem consegue ver através disso tudo e consegue pensar por conta própria e consegue ver como os parasitas jogam um jogo de soma zero com o mundo e eles são parasitas com outras pessoas. Mas no fundo é a mesma coisa, são uns textos assim. Eu lembro que quando eu li eu me senti energizado, tá ligado? Eu curti pra caralho a ideia, o conceito, a maneira que ele apresenta, são uns textos que acho que todo bitcoinheiro deveria ler, assim, tipo, é legal pra essa parte narrativa, mito, ideais, visão não técnica, assim, são textos bem legais, assim. Deixa eu fazer uma pergunta
pro Fábio. Ô Fábio, você tinha lido o texto, você tinha ouvido falar do ataque especulativo quando você usou toda a grana e comprou em março? E tipo, conseguiu se alavancar pegando empréstimo? Ou foi tipo muito no feeling assim, mas sem ler a teoria por trás? Porque já existia o texto do Pierre Rochard, mas eu não sei o quão famoso ele era e quão famoso esse movimento era antes do Michael Saylor fazer ele, né? Não, na verdade, a única coisa que eu pensei foi que, pô, a moeda que eu tô na mão vai depreciar e a outra moeda é escassa. Então, se eu pegar, vamos supor, 10 mil reais, até aquele livro que o governo fez com o nosso dinheiro fala isso, né? Se você pega um empréstimo hoje, quando você for pagar, você está pagando em poder de compra menor, entendeu? Porque já teve a inflação, já passou a inflação. Então, quanto mais você parcela suas dívidas, menos você está pagando, né? Porque a inflação acaba atingindo aqueles meses que estão vindo naquela moeda lá depreciativa. Então, na minha mente, a única coisa que passou de lógica era isso. Não, eu tenho que colocar meu dinheiro em outra coisa. E uma coisa que você falou num podcast até com o Dove, salvo engano, que é exatamente o que eu penso, que quando você está com o Bitcoin, entendendo que é ele, fica meio assim, mesmo que você veja, está caindo muito, eu faço uma leitura gráfica, o que for, e vejo que vai cair mais. Cara, aí você pensa, pô, beleza, eu vou vender, mas pelo quê? Aí você começa a olhar as coisas, você, cara, não tem nada, entendeu? Não tem nada que se compara ao Bitcoin. Então, qualquer troca que você fizer é meio estranho, entendeu? Você fica meio agoniado, porque não tem opção. Não tem nada no nível do Bitcoin. Então, acaba que esses empréstimos mesmo que eu peguei, no próprio livro do Murray Rothbard, ele fala sobre isso, que estimula, né? Quando você está tendo impressão de moeda, inflação monetária, estimula as dívidas, estimula o empréstimo, que até meio que fala que é até meio que certo fazer isso, né? Porque você vai pagar uma quantia menor. E acaba que foi uma decorrência da própria leitura mesmo, do que eu tinha lido sobre um pouquinho de economia austríaca, praticamente economia austríaca nesse caso. Cara, e esse livro aí, eu indico a todo mundo, é um livro pequeno, mas só que você lê, parece que ele está falando do momento atual. Sacou? Tudo que ele fala ali são coisas que estão batendo, né? Que vão ter, no momento de inflação monetária, vai ter inflação de preços, e no mesmo momento todas as empresas vão ficar dando certo, vão ter várias pessoas investindo em coisas, investindo em pirâmides, né? Porque tudo dá lucro, tudo dá ganho, né? Mas, na verdade, se você for parar botar no papel mesmo, de poder de compra, a maioria das vezes ali você está perdendo, né? Mas só que tem essa ilusão por causa da inflação que tudo está dando certo, que está tudo perfeito, de prosperidade, né? Foi uma jogada, assim, maleficamente brilhante do Estado de ter o controle da moeda e assim conseguir pegar dinheiro do povo no mesmo momento que finge prosperidade para ele, né? Não, cara, engraçado que, assim, muitos pontos que vocês estão falando, eu estava pensando esses dias, né? Esse ponto, assim, de que você falou, para mim foi muito lógico, tal, cara, isso não é comum, não, tá? Porque eu lembro muito bem que uma galera onde eu trabalhava entrou naquela Alaska Black na época, né? Porque era brilhante e tal. E eu não lembro, acho que caiu o quê? 40%, 30%, e ninguém reclamou dessa recomendação. No dia que eu falei de BTC, acho que não, sei lá, semana seguinte, caiu o quê? 5%? Nossa, eu era o vilão, entendeu? Então, assim, é engraçado que se você falar assim, investe em tesouro, e tesouro não render nada, cair, você não tem culpa, tudo bem, né? Sabe? Isso tá tranquilo. Agora, se o BTC cair, aí você é o vilão. Então, esse foi um dos motivos que eu falei, não vou mais recomendar nunca, vou falar o inverso, quando me perguntarem o que eu tô fazendo, vou falar assim, eu tô colocando tudo em tesouro, entendeu? Eu sempre, quando alguém me pergunta, que acaba sendo a pergunta mais recorrente que a gente ouve, né? Mas quanto lucro, não sei o quê.
Sempre que me pergunta, eu falo, ó, não tem como dar resultado, falar resultado nenhum. Mas uma coisa que eu acredito, e eu tenho, de certa maneira, uma certeza minha nisso, é que a cada 4 anos, a chance de ter lucro é enorme. Se em nenhum momento, nenhum segundo das 24 horas de 7 dias da semana, em toda a história do Bitcoin, a gente pega 4 anos depois e o preço abaixou, e se você comprar nesse segundo, o preço daqui a 4 anos abaixar, então é essa fração, desse 1 segundo por todos os segundos que passou na história do Bitcoin. Então é uma chance mínima de você, de dar errado aí a questão dos 4 anos. Eu acredito muito nessa questão do halving, do stock to flow. Para mim, não tem como acontecer de outra maneira. E tem a questão da liberdade, né? Quando eu falei de rodar o Node, foi uma das coisas que me impactou muito, assim, que eu lembro que foi 2020. Quando eu rodei o Node e vi como funcionava, eu até li o livro, aquele livro do Jimmy Song, né? Que fala como é que você programa o BTC inteiro, né? Uma transação, como que funciona a propagação. Cara, é inacreditável que ninguém dá valor nisso hoje em dia, né? Em você realmente ser dono daquilo. Eu acho que o Michael Saylor fala, né? Que, no máximo, o 3.8 também fala muito isso, né? Que você pega as 12 palavras, memoriza e aguenta a tortura e é isso. Você vai afundar com aquilo, entendeu? Qual outro ativo na história teve isso, né? Essa liberdade de você ter certeza que você é dono daquilo, né? Nenhum imóvel é seu, cara. Exato. Cara, pensa no imóvel, o maior imóvel da história, assim, a pirâmide. A porra do faraó construiu aquilo pra ninguém tomar o ouro dele. Tomaram os ouro dele, todos os ladrão de tumba roubava também. Assim, óbvio que não é só por isso, mas todo mundo sempre quis levar a riqueza pra além do túmulo e pro além, sei lá, pra outra vida, etc. E no final todo mundo é saqueado, né? Todos os templos encontrados no Egito, na China, etc., tá sempre saqueado. A não ser que tava vedado desde a época mesmo e não acharam. E nesse sentido é engraçado, mas o Bitcoin é a concretização do sonho do faraó. Tipo, se é pra falar uma frase de impacto, assim, uma frase diferente. Mas é isso, é o único dinheiro, é a única forma de propriedade particular. Todas as outras, se você não seguir alguma regra, se você não obedecer de alguma maneira, ela deixa de ser sua. Tipo, você não pagar o IPTU, ele deixa de ser seu. O seu imóvel deixa de ser seu. Você pode ser tomado. Então ele é seu de verdade ou você tem uma licença de uso? No Brasil você não tem propriedade de nada, né? Você não pode definir o que fazer com nada que você tem, né? E além dessa questão da propriedade, cara, tem um filme que eu também acho foda, que é O Banqueiro da Resistência. Ele passa a situação dos banqueiros ali na época do nazismo, né? Como é que eles fizeram para ajudar a resistência. Eu olho para aquilo e falo, bicho, se fosse nesse momento hoje, na época do Bitcoin, cara, como é que seria tão fácil, cara? Essa guerra duraria muito menos. Só que seria muito mais fácil A gente está vendo isso com Ucrânia e Rússia, né? Como as pessoas conseguem levar dinheiro, motivar as pessoas, no caso aí, como aconteceu de abandonar tanques, enfim. É muito... O Bitcoin, ele não tem fronteiras, né? Não tem barreiras, ele é inconfiscável, ele é imparável. É difícil você conseguir comparar ele com alguma coisa, é difícil entender, aceitar que o nome dele seja criptomoeda, já que das outras são. É difícil alguém falar, mas não é moeda, porque realmente não é, cara, é muito superior. Não é reserva de valor. Cara, é muito superior a tudo que a gente viu hoje, cara. Realmente, se for definir o que é Bitcoin, é o Bitcoin, não tem explicação ainda, porque superou tudo que a gente já tinha visto. Igual você falou, é a única coisa inconfiscável, né? O sonho de quantas pessoas sofreram com isso na história, né? Quantas pessoas sofreram confisco, sofreram roubo na história. Então, Bitcoin, é o sonho de todo mundo. Bitcoin é unidade de medida hoje, né? É como o peso, é como o quilo, é uma unidade de medida nova. É uma verdade da natureza agora, né?
A forma como você mede energia, né? É que você fala. E é mágico, né? Você imaginar que você pode entrar de chinelo em outro país e tá com 12 palavras na cabeça. Imagina isso, cara. Quando que isso poderia acontecer, entendeu? Quando que sei lá, em 1700 você poderia fugir com a sua fazenda líquida em 12 palavras? E a gente vive esse momento, assim, muito gratificante. Exato. Viver esse exato momento e é praticamente um bebê. Tá aqui super barato e a gente chegou na frente de entender primeiro do que muitos. Né? A gente tenta acordar os leões, né? Como o Leta disse. É engraçado isso, porque as poucas pessoas que eu falei por cima de BTC, falei bem por cima. Assim, não, que assim, por que você coloca nisso? Então, coloca um pouquinho porque, assim, é inconfiscável, é a única coisa verdadeira desse mundo. E tem um rapaz que ele me ouviu, e ele foi pra toca sozinho, entendeu? Então, assim, é engraçado como esses incentivos se alinham, né, para trazer as melhores mentes, as melhores pessoas. E isso, assim, eu acho que vai se tornar cada vez mais de verdade, a ponto de que, se você for ver o tipo de pessoa, o QI médio das pessoas que estão entrando, cara, olha o Bitcoin Twitter, né? Olha o tipo de gente que está entrando na toca agora. A galera de QI 85 que o 38 fala vai entrar daqui a 20 anos, né? Olha a quantidade de pessoas novas entrando também, né? A pessoa ali tá com dúvida ali, vai na mensagem, vai no chat, manda mensagem com dúvida, entendeu? Isso esse ponto que você falou da idade, é um ponto que eu recentemente ouvi ele muito, eu tô vendo na realidade, né? Mas eu vi isso muito no Indivíduo Soberano, né? Que ele fala de que hoje esse sistema parasítico, né, basicamente é um sistema que você tem gerações lutando uma contra as outras, né, por causa do sistema de dívida. E você pode ver, cara, que é interessante, né, que quando você vê uma empresa bem sucedida, tal, o board normalmente é jovem, né, e tudo que é do Estado é aquele monte de múmia que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está olhando, né, e as poucas pessoas velhas que têm aquela mente jovem, elas também têm sucesso, né. Então, assim, você vê o tipo de incentivo que você tem. E você vê muita gente jovem, hoje eu vejo principalmente na esquerda, né, que acredita nessas lorotas, né? Essas lorotas desses boomer aí, parasitas, né? De que, cara, tem muito cara que eu conheço de 30 anos aí que eles acham que vão receber aposentadoria, entendeu? Pô, como que o cara acha isso, sabe, em 2022? Não mais, esse sonho acabou.